Eu sou o professor Daniel Garcia, para quem não me conhece. Eu toco violino mais ou menos aí há uns 18 anos. E eu já tive ali, antes de tocar violino, já tive algumas experiências tentando tocar um violão. Quando criança, eu tentava tocar um pouco de órgão, mas eu nunca tinha feito aula. É incrível que a minha vontade em tocar violino me fazia estudar o tempo todo. Eu queria tocar violino a todo custo. Então, dos 12 aos 13 anos, comecei a avançar, e eu comecei até a avançar mais rápido do que os outros alunos, porque eu estudava bastante. Eu era do tipo que eu queria estudar o tempo todo. Eu queria praticar ali, pegar o violino. É muito engraçado que com 14 anos de idade, eu fiquei, imagina, 2 anos estudando, e com 14 anos de idade eu comecei a desenvolver muito bem ali os meus estudos, mas eu ainda tocava como iniciante, mas eu tinha muita vontade de tocar. E aí alguns amigos do maestro da igreja, de outras igrejas, começaram a ver eu tocando. E aí eles falavam, Daniel tá tocando, tem como ele dar uma força aqui na minha orquestra? Eu, com 14 anos de idade, comecei a ir para outras igrejas, ajudar ali a ensinar as outras pessoas. Imagina eu, 14 anos, eu não sou muito alto hoje em dia, então eu era bem baixinho. Então, com 14 anos de idade, eu estava ali nas igrejas dando aula para pessoas com o dobro, o triplo, 4 vezes a minha idade. Então eu dava aula ali porque eu queria ajudar, não importa. Para mim, estar ali naquele momento ajudando era maravilhoso. E assim eu fui estudando, recebi bolsa para estudar no conservatório com uma professora. Eu comecei a me desenvolver, porém eu tinha um grande sonho de estudar na escola do Teatro Municipal da minha cidade, né? A principal escola de música aqui da minha cidade. Eu fui lá, fui testar, estudei, peguei lá as músicas que eu tinha que tocar, peguei tudo, fui lá fazer o primeiro teste. Se eu não me engano, eu tinha 15 anos quando eu fui fazer o primeiro teste, 15 ou 16 anos. E eu lembro que eu fiz o primeiro teste, muito nervoso, meu sonho era estudar naquela escola. E aí eu cheguei, fiz o teste, os professores olhavam para mim assim, né, meio estranho, tal. Eu tinha muita vontade, mas naquela época eu ficava tentando tocar um monte de coisa e eu fiquei um tempo sem estudar, sem ter professor. E assim, a minha vontade era maior do que fazer as coisas direito. Então, o que aconteceu? Eu reprovei ali naquele ano prestando essa escola. Eu só poderia fazer um novo teste daqui a 1 ano. Então eu reprovei o primeiro ano, tive que estudar 1 ano inteiro, e aí com 16 anos eu voltei para fazer o teste de novo nessa escola. Fiz o teste, passei o ano inteiro estudando, reprovei de novo. Aí eu fui lá e falei, poxa, mas reprovei de novo, não acredito, fiquei extremamente chateado. Aquilo ali já começou a doer um pouquinho, né? E aí fui lá, estudei mais 1 ano inteiro para prestar o 3º ano. E aí quando eu cheguei, né, no mural onde tinha os resultados, cheguei super empolgado. Eu falei, não, com certeza, poxa, eu toquei bem, agora vai. Eu fui lá e comecei a procurar meu nome e eu reprovei de novo. Ali já eram 3 anos seguidos reprovando. Aí eu tive que falar com Deus, falei, Deus, não é possível. Se eu reprovar o 4º ano, eu vou desistir, porque meu sonho é aprender, meu sonho é me formar nessa escola. Então eu queria muito estudar nessa escola. E aí estudei pelo 4º ano, fiquei ali estudando, prestei a prova e eu passei. Eu passei aos 18 anos, eu passei dos 15 aos 18 fazendo prova até conseguir passar nessa escola. E é engraçado que toda essa dificuldade, sempre tive um sonho, sempre tive uma meta de estudar nessa escola. Então, isso para mim era algo muito maior do que toda a dificuldade. Até porque naquela época eu não tinha dinheiro para estudar numa boa escola, então eu tinha que muitas vezes estudar sozinho. E aí isso acabou alongando ali os meus estudos para eu conseguir até o momento de eu passar. Mas o que eu tiro com isso é que quando eu falo para vocês que a música, ela realmente é uma jornada, você não vai aprender da noite pro dia, você vai levar, você vai ter que perseverar, você vai ter que ir adiante. Às vezes vai vir dificuldade, às vezes você vai tocar na igreja, você tenta tocar lá o hino da igreja e você não consegue. Tudo bem, porque se você estiver estudando da maneira correta, gradativamente você vai chegando lá. E aí depois comecei a estudar nessa escola, foi maravilhoso. Através dos meus estudos nessa escola, eu tive a oportunidade de tocar em várias orquestras profissionais, né? Isso sendo assalariado, trabalhando em orquestras profissionais. Tive a oportunidade de tocar, por exemplo, no Teatro Municipal de São Paulo, que é um dos principais teatros do Brasil. Tive oportunidade, inclusive, de sair fora do país fazendo turnê com orquestra, tocar pela Europa.
E aí eu fiz uma turnê pela Europa, isso mudou minha cabeça como músico, né? E todos esses anos sempre dando aula. Desde os meus 14 anos eu já dava aula. E com isso eu ia criando bagagem para trazer para os meus alunos, trazer para as minhas aulas. E veja que engraçado, naquela época, quando eu comecei a dar aula, eu sabia pouco, mas o pouco que eu sabia, eu queria sim levar isso adiante. Então você percebe, quando eu falo para alguns alunos assim, daqui a pouco você vai estar dando aula na sua comunidade, na sua igreja. É maravilhoso quando você aprende alguma coisa, e não importa se você sabe pouco ou muito. O pouco que você sabe pode ser bastante para outra pessoa que não sabe de repente nada, né? E eu sempre tive muito esse sentimento dentro de mim de passar isso para outras pessoas. E como é maravilhoso hoje, depois assim de muitos anos, hoje eu tenho 30 anos, hoje com 30 anos eu tenho aí já praticamente milhares, né, mais de 1000 alunos entre o curso, entre o YouTube, estudando comigo. São tantas pessoas pelo Brasil aprendendo a tocar violino de todas as idades que eu fico realmente assim muito, muito feliz.